Bom, então essa nova do Casemiro chama a atenção completa da torcida São Paulina e a coisa é pra dividir opiniões mesmo, hein? Eu, inclusive, já tenho minha opinião formada e nada vai me tirar da cabeça que o Casemiro dessa vez aqui passou do limite, tá? Não é que ele passou do limite, não é bem por aí, mas, sei lá, vamos falar do Casemiro, que o ex-São Paulo, que joga no Manchester United hoje, e falar também aqui sobre essa atualização do São Paulo Futebol Clube em relação à procura por reforços, né? Eu acho que vale muito a pena falarmos sobre os reforços que o São Paulo tem procurado e quem que pode jogar ali pelo time do São Paulo Futebol Clube, pelo time do técnico Hernan Crespo. O tricolor paulista, ele segue numa preparação ferrenha, uma preparação que ela é uma mudança gigantesca, é uma mudança de ares, é uma mudança de posicionamento, é uma mudança de tática, contemplando, já tendo ali uma mudança de técnico. Então a coisa fica muito boa pro nosso lado mesmo. Então tem uma outra atualização sobre o Evangelos Marinax, coisa que vai dar o que falar também. Também irá dividir opiniões. O vídeo de hoje eu venho aqui pra te tirar dessa zoninha de conforto, de que tudo está lindo no São Paulo, tá bom? Não, tô brincando, tá tudo lindo sim, e o São Paulo tá muito bem. Portanto, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. Você é muito bem-vindo aqui, ó, chega nesse likeão brabão aí, tamo junto? Então tamo likeão, se inscreva aqui, vem comigo aí, meu parceiro e minha parceira. Eu faço questão de ter você por aqui, tá bom? Olha só, deixa eu começar o vídeo falando de Evangelos Marinax, que acho que aqui vai dar um pouquinho do que falar. O São Paulo teria fechado com o grego, magnata grego lá, e aí o São Paulo, por ter um estatuto que tem o livro de regras do São Paulo, o estatuto que tem que ser seguido na instituição, no clube, ele iria bater em algumas cláusulas do estatuto, fechando com o Marinax, e aquilo não pode acontecer. Então o São Paulo está reformulando a proposta para que o Evangelos aceite, para que daí saia um contrato onde as partes vão assinar, e aí nesse contrato assinado, o São Paulo fecha com o Evangelos, o cara paga pra gente ali a grana, né, coisa de 100 milhões de dólares, pra dar uns mais de 500 milhões de reais, por 5 anos, onde ele terá a porcentagem de os 35% da equipe de base do Tricolor. Tá acompanhando? Então ele vai vender o moleque lá por 100 milhões de reais. 35 milhões é do Evangelos e o São Paulo fica com 65. Estamos dando parte da equipe de base para ele em troca de dinheiro, né? O dinheiro é mais ou menos isso. Os caras estão dando café no mercado. Eles dão em troca de dinheiro, né? Então o Evangelos, nós vamos dar a parte da base para ele em troca de grana imediata que o São Paulo está precisando. Então é um negócio normal. O que pega é que tem gente por aí já falando que o negócio com o Evangelos Marinax esfriou. E sabe por que ele teria esfriado? Porque o Marinax teria apalavrado e tá bem avançado para fechar com o John Textor lá no Botafogo. E aí? Um cafezão nesse friozinho. O Evangelos Marinax, se tiver ali com o Botafogo de John Textor, um projeto menos, tipo, via de mão única, você me ajuda que eu tô quebrado, vamos aqui. O John Textor, até pelo poder financeiro que ele tem, ele pode oferecer coisas boas para o Marinax, né? Talvez que o São Paulo não consiga. É claro que quando você fala base do Botafogo e base do São Paulo, equipe de base, com todo respeito ao Botafogo, não tem nem como comparar. A safra que o São Paulo lançou agora, com o Lucas Ferreira, Rian Francisco, já é maior talvez do que a história do Botafogo. Ah, não, mas o Garrincha, nem é base lá. Newton Santos, aí também, Didi. Falar da década de 50 é fácil, quero ver agora. O Botafogo não lança ninguém, aí é muito difícil lançar um cara. Então, com todo respeito ao Botafogo, o São Paulo é uma equipe de base modelo. Claro que para você fazer grana com a equipe de base, o São Paulo é um atrativo muito maior. A grande diferença que eu enxergo aqui é que o cara tá lidando com o Belmonte e o Casares, que sei lá se dá para confiar ou não. Quando você fala com o John Textor, é um outro magnata da grana, que os dois lá em cima, sabe, jantando no topo do mundo, eles podem ter uma conversa um pouco, sei lá, mais vantajosa pro Marinax, não sei dizer, mas o São Paulo pode perder esse negócio aí, caso o Evangelos ele queira realmente fechar com o Botafogo. Pode fechar com o Botafogo e também com o São Paulo? Pode, mas eu enxergo isso como um mínimo, não é termo jurídico aqui, é uma coisa minha, um conflito de interesses. Você tem 3 times do cara que você pode colocar jogadores da equipe de base e pode vender pra lá e pra Europa.
Aí, do nada, o cara é dono das duas bases. Ele é dono adjunto ali das duas bases. Do Botafogo e do São Paulo. Aí, o Ajax quer um jogador, tá? Fala com o Marinax. O São Paulo, o Botafogo, então nós temos que ficar disputando quem que vai vender a bola da vez pro Ajax. Eu acho estranho. Eu acho que ou o Evangelos fecha com a gente. Agora, se ele fechar com o Botafogo, esquece, eu já falaria pra ele, amigão, obrigado, vai com Deus. E oferece isso pra outros bilionários. Né? Você tem um modelo já desenhado. Que o Evangelos, ele não vai dar um pé na bunda do São Paulo. O São Paulo que daria um pé nele por ele fechar com o Botafogo. E você oferece isso para outros investidores. Isso é negócio. Negócio, meu amigo, se for bom, o que não falta é investidor, tá? Desde que o negócio seja bom. O negócio é bom? Ofereça para outras empresas, para outros caras. É claro que vai ter gente querendo. Você vai vender moleque da base do São Paulo por 100, 150 milhões aí com alguém investindo? O cara ganha 35% disso? Qual que é o problema? Qual que é o risco aí? Eu não vejo. Sinceramente, eu não vejo risco nenhum. Saiu aí realmente o valor que o São Paulo vai pagar para o Marcos Antônio. Que eu falava que era 26 milhões, é 25,5, tá? 25,5 e o São Paulo começa a pagar a partir de 2026. Isso aqui não é novidade nenhuma. É que surgiu agora que realmente aconteceu. O São Paulo consegue fazer o empréstimo do Marcos Antônio, que vai até dezembro. Quando acabar o contrato de empréstimo em dezembro, em janeiro o São Paulo já é obrigado a comprar. Então o São Paulo já comprou, você percebe? Qual que é a diferença? Que ele vai pagando o salário anterior, o salário até dezembro, quando virar dezembro já passa a ser a compra. Aí ele é do São Paulo e o São Paulo passa a dever a compra, os 25 milhões e meio, lá pro time do Napoli, da Lazio da Itália. E tem que pagar. Não tem como voltar atrás. O São Paulo, com esse empréstimo, ele já comprou o cara, tá? Agora, o que basta saber do Marcos Antônio é se ele vai jogar pelo São Paulo. Ele é o cara agora pra jogar ou vai ficar Pablo Maia e Alisson? O que eu fiquei sabendo é que o técnico Hernan Crespo, nesses treinos aí no esboço. Não tem nada concreto, nada certo. Tanto o Rian Francisco, que eu já vou falar dele, ele veio pro time titular e desbancou em alguns momentos o André Silva, não sempre, mas em alguns momentos. E agora, o Marcos Antônio também teria essa cara de titular do time do São Paulo. Então basta saber quem que o Crespo vai tirar do time. Se é o Pablo Maia ou se é o Alisson. E isso se o Marcos Antônio realmente for ser o titular. Eu arrisco dizer que ele não começa a titular agora, porque ele vem de uma contusão. O Ferreirinha, ele também vem dessa contusão e tá conseguindo treinar ali já sem dores. E aí você vai me perguntar assim, ó, mas então, o Ferreirinha é titular contra o Flamengo? Não sei. Com essa contusão tão dura que ele teve, o bagulho do pé lá, é possível que o Ferreirinha demore um pouquinho mais pra jogar, né? Comece no banco de reservas e tal. Então, mas esse é titular, o Ferreirinha. O Marcos Antônio não sei. Acho que os titulares são mesmo Pablo Maia e Alisson, mas nós não podemos desconsiderar aquela má fase que tanto o Pablo Maia quanto o Alisson viviam quando o Zubeldia ainda estava lá. E o Marcos Antônio, apesar do Zubeldia, ele conseguiu encontrar o seu futebol. Ele podia também estar em má fase, o Marcos Antônio. Você pensou nisso? O Marcos Antônio, ele era um dos melhores do São Paulo com o Zubeldia, não era? Mas ainda assim ele podia estar em má fase, porque o Zubeldia, ele piorou todo mundo no São Paulo. Dito isso, o Marcos Antônio, ele pode ser um grandíssimo jogador. Se ele for esse cara aí, que estava também em má fase com o Zubeldia, apesar de parecer bem aos nossos olhos. E agora imagina, chega o cara é um foguete, o cara é um monstro, o cara é um baita de um segundo volante. Nós só temos a ganhar com isso. Já compramos, vamos ter que pagar os 25 milhões e meio? Paciência, agora é apoiar o jogador, cobrar do jogador, porque ele tem uma bagagem de Europa já, apesar de ter 24 anos e ser um cara novo, ele tem uma bagagem de Europa e ele vem aqui pro São Paulo pra brilhar, né, cara? Gosto da ideia, tô feliz com essa contratação, acho que ele tem tudo pra escrever o nome dele na história do tricolor paulista. Como eu falei de Ferreirinha, vou falar do Lucas Moura também, vai ser agora, logo após essa golada no café. Vamos junto. Goladona, hein? Olha só, o Ferreirinha, falei sobre isso ontem, ele teria começado a jogar com o time já, não é fisioterapia, é jogar mesmo com o time, sem nenhum tipo de dor. Tem restrições? Pelo que eu entendi, não. O São Paulo não entregou a informação completa, mas pelo que eu entendi, ele não tem mais dores,
e nem restrições. Então ele estaria treinando já com o técnico Hernan Crespo e no dia 12, que é daqui, agora é dia 14, já daqui 8 dias, né? Ele já estaria pronto para jogar contra o Flamengo. O São Paulo tem mais 8 dias de preparação. 7 de preparação, porque daqui a 8 dias nós temos o nosso confronto contra o Flamengo. Então, em 7 dias, o que pode mudar aí? É que o Ferreirinha ele pode realmente não ter dor nenhuma, ele está magro e treinando desde sempre, então ele não tem, assim, está acima do peso, ele está fora de ritmo, mas não acima do peso e tal. Se ele conseguir recuperar aquela fase dele lá, sem nenhum tipo de dor, ele pega a camisa e entra como titular do Crespo contra o Flamengo já. E pra gente é um ganho muito grande, né? Porque o cara ele tem umas características aí, não diria únicas, por causa do Lucas Ferreira, do Henrique Carmo. Nós temos pontas hoje em dia, da base, mas o Ferreirinha, dos titulares, dos principais, principalmente dos contratados, ele tem uma característica muito única pela ponta esquerda. É claro que o Lucas Moura, pela qualidade que tem, também consegue fazer o que o Ferreirinha faz, mas o Ferreirinha não deixa de ter uma qualidade única não, hein? É um ponta esquerda titularzaço meio que indiscutível. Já o Lucas Moura, ele ainda tem uma certa restrição. Ele tá num nível evolutivo dessa recuperação da lesão inferior ao do Ferreirinha. O Ferreirinha se recuperou muito mais rápido e o Lucas Moura precisa de mais tempo. Ele está treinando em campo também, mas não é trombando com a Arboleda, com o Alan Franco, não é. O Ferreirinha, pelo que eu soube, já está. O Lucas ainda tá treinando, não é fisioterapia só, amarrando o elástico na perna e puxando, não é isso. Ele já está treinando com bola também, mas cheio de restrições e esse é básica, 99% de certeza que não encara o Flamengo, talvez o Red Bull no dia 16, mas ainda assim é difícil, tá? O Lucas Moura, nós ainda estamos com ele ausente. O Ferreirinha não, o Ferreirinha já tá num estalo de dedo pra voltar pro São Paulo. E isso é bom, hein? Isso aí dá uma aliviada no ânimo, dá não? E ó, o que deu discussão também aqui, Rian Francisco e André Silva, que o Rian Francisco ele também deu ali uma pulga atrás da orelha do Crespo, sabe? O Crespo vem do Rian Francisco e sabendo da história, conhecendo quem que é o Rian, ele falou, caramba, deixa eu testar um pouquinho. E quando ele testou, as informações que chegam lá de dentro é que ele gostou tanto do que ele viu, que ele quer ir buscar mais jogadores na equipe de base. O São Paulo hoje, ele tem aí a necessidade de contratar um zagueiro, contratar um lateral direito, motivos óbvios, né? Saiu o Tressode, o Crespo pode pôr 3 zagueiros, só tem 4 no elenco, são 2 times, tem que montar 2 times, zagueiro é óbvio. Lateral direito é mais óbvio ainda, perdeu o Igor Vinícius, ele já perdeu o Moreira, o Mike machucou, é só molecada da base junto com o Cedric veterano, tem ninguém ali de 25 anos até os 31, não tem. Na idade boa não tem ninguém, é tudo velho ou muito novo. Então o São Paulo tem que buscar lateral direito, é zagueiro, lateral direito, meia, porque só tem o Oscar hoje de meia que faz a meia, o Matheus Alves foi vendido, e o outro é um ponta, um atacante ponta polivalente que caia para as 2 pontas. Eu acho que o ponta, deve ser encarado de uma maneira secundária, né? Nós temos hoje o Henrique Carmo, o Luca e o Lucas Ferreira. Pra que o ponta, esse desespero por ponta? Mas tudo bem, tem Lucas Ferreira, Ferreirinha. Nós temos 5 pontas. Eu acho, 5 pontas, São Paulo, coração de 5 pontas, até combinou, né? Nós temos 5 pontas, então eu não iria buscar ponta não. Vamos economizar dinheiro, traz zagueiro barato, de graça, oportunidade, traz lateral, qualquer um aí pra brigar a posição com o Cedric, normal, e aí você compra um bom meia. Meia eu acho que o São Paulo tem que investir. E só, não traz mais ninguém, 3 reforços tá bom demais. E o reforço que faltava era o Crespo. Esse reforço já chegou. E aí o Crespo quer ir buscar mais cara no Sub-20, cara, tá maravilhoso de pensar. Mas o Rian Francisco pode beliscar essa vaga de titular com relação ao André Silva. O Dineno então ficando em terceiro plano. O Rian Francisco pode começar contra o Flamengo titular agora, no dia 12? Acho difícil, hein? O Crespo ele tem que ser muito valente, muito mesmo, para colocar o Rian Francisco titular do André Silva. Por quê? Porque o André Silva não estava péssimo. Ele ficou mal com o Zubeldia, muito mal mesmo em alguns jogos. Aquele contra o Mirassol é inadmissível. Só que não quer dizer nada, porque o André Silva é um bom jogador e o Zubeldia era o técnico. Então não tem parâmetro aqui para você analisar, né? Todo mundo piorou. Nessa luta aí de analisar André Silva com o Zubeldia, o Caleri tem que ser mandado embora. E não é o caso, né?
O Alisson tem que ser mandado embora, e não é o caso. O Pablo Maia, todo mundo horroroso com o Zubeldia. Então vamos torcer pro André Silva dar a volta por cima, mas assim, aplausos enormes pro Crespo, que já bota as manguinhas de fora, mostra que realmente não tá pra brincadeira e que não é o jogador que tem mais nome que vai jogar com ele. A mesma coisa pode se aplicar pro Luciano. O Luciano é um jogador importante pro time de São Paulo, que o Crespo colocou no banco, hein? O Dorival também colocou no banco. Então o Luciano vira banco agora de Oscar, Ferreirinha e tal. Acho que pode virar sim. É claro que colocar o Luciano no banco gratuitamente também não é inteligente. O Luciano é um atacante que só ajuda. Quando ele vira meia, ele só atrapalha. Então o Crespo, com o Luciano, ele não tem muito o que pensar. É pôr no ataque e falar, você joga no ataque. Quiser ser meia, você vai esquentar o banquinho aqui. E pronto. O que importaria depois disso é se o Luciano é um bom jogador ou não. E nós sabemos que ele é. Nós sabemos que ele sabe fazer gol, que ele é um cara muito decisivo. Então acho que o Crespo com o Luciano agora é arrumar mesmo, é uma cerejinha do bolo, claro que é. O Alan Franco segue nesse processo de renovação contratual. E aí eu acho que essa renovação contratual vai sair, hein? A cada notícia que chega lá de dentro é que o Alan Franco tá mais próximo de renovar. O São Paulo cometeu essa gafe tremenda de demorar para renovar. Mas ainda assim o Alan Franco querendo ficar, demonstrando o interesse de ficar, pode ser que ele renove. O São Paulo tem Cédric Soares como único cara da posição hoje e o Wendel tendo que passar à frente ali do Enzo Dias. Será que vai dar certo? Será que o Crespo vai dar esse efeito melhora no Wendel que ele está precisando? Nós estamos de olho esperando que o Wendel dê a volta por cima. Deixa eu falar do Casemiro aqui, eu não quero enrolar com o Cédric e o Wendel porque isso aqui é muito insignificante se pensar direitinho. Claro que não é insignificante, mas para hoje é. O Casemiro, ele estaria processando o São Paulo, que ele quer receber urgente. Casemiro inicia a execução de dívida trabalhista de 2 milhões de reais. Ele está cobrando na justiça 2 milhões de reais no São Paulo, que é uma dívida trabalhista que vem de 2014, pedindo 13º, hora extra, papapá. A matéria é do Marcelo Uliana, do Bola VIP. O cara escreveu toda a matéria aqui e ele fala que isso aqui vem desde 2014, que o Casemiro agora estaria com pressa de receber esses 2 milhões do São Paulo. Isso aqui é um assunto bastante delicado para eu entrar aqui, porque assim, dívida trabalhista, direito do cara, coisa e tal, ele tem todo o direito, certo? Casemiro, que jogou no Porto, Real Madrid, Manchester United, né? É um cara que grana assim, acho que não tá faltando. E ele tá querendo receber algo do São Paulo ali que ele tem o direito. Então quem sou eu aqui pra chegar e falar, ah, que absurdo? Não, não é absurdo nenhum, está no direito dele. Faça o que ele quiser. Agora, pra mim, que também estou no meu direito de gostar ou não do Casemiro, hoje eu quero ver o Casemiro longe do São Paulo pra sempre, tá? Nunca mais, se isso aí é verdade. Porque assim, vem cá. Eu acho que existe também um lance chamado bom senso. Poderia o Casemiro vir pro São Paulo e falar, eu vou aí, ó, mas você me deve 2 contos e eu quero receber. Pô, beleza, ele vem pra ajudar. Agora ele só cobra. Ele rescindiu com o São Paulo na justiça quando ele era novo pra caramba, foi pra fora do Brasil, foi embora do São Paulo, brigando na justiça e conseguiu a liberação e vazou. Craque, joga pra caramba, foi embora. São Paulo ficou aqui a ver navios, ganhou quase nada com ele. Demorou, não era culpa dele. Diretoria do São Paulo, um bando de safado que teve lá, não sei quem, mas teve. E aí os caras perderam o Casemiro, tudo bem. Agora o cara, 10 anos depois, 11 anos depois, ele, depois de ter tido a carreira que teve, ele tá nessa lenga-lenga com pressa, se a matéria for verídica, tá com pressa de receber na justiça 2 contos do São Paulo, em vez de, sei lá... Tudo bem, é seu direito. Pra mim, que nunca mais pise aqui. Nunca mais. Nada, é meu direito também, certo? Querer ou não, Casemiro. E eu não quero. Você quer? Eu, pra mim, tô fora. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!